Boa tarde, um domingo maravilhoso a todos. Estou aqui para iniciar o terceiro dia do Clube do Livro Mais Esperto que o Diabo. Vamos continuar então com as leituras. Vamos fazer um processinho para eliminar... Olá, meu cunhado! Vamos iniciar um processinho para eliminar toda qualquer energia negativa, para ser tomada de consciência. Vamos fazer baixando barreiras. Isso é uma ferramenta das barras de Axis, a qual eu sou facilitadora. Oi, minha irmã! Vamos lá, então, baixando barreiras. Vocês podem fazer esse movimento também, tá bom? Que aí elimina toda e qualquer frequência negativa e aí nos traz mais consciência, nos deixa mais o nosso campo aberto. Bora lá! Aqui onde eu parei ontem. Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, Sua Majestade, mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Resposta do diabo, eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia. Em breve, devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias tenho seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Pergunta: quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? O diabo responde: sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que uma jovem se junte a um clube de 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber e se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. Pergunta: Sua Majestade, quando comecei esta entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal, mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. A resposta: a sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram o meu poder. E a maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo, consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição. Pergunta: Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui e agora que você realmente é uma desgraça, porque se aproveita de pessoas inocentes. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava suas almas somente após a sua morte. Mas agora vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? O diabo responde: eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador, e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como esta. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções. Pergunta: bem, vamos nos afastar desse assunto de personalidades. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte. Quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana? Qual sua arma mais poderosa exatamente agora? Ele responde: essa é uma questão difícil de responder.
Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente neste momento, estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Usei esse instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914. Também o utilizei para causar a crise econômica de 1929. E se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, neste momento, eu estaria controlando cada homem, mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo por que veio lutando para conseguir há milhares de anos. Vamos dar uma pausa aqui só para mim, senão depois lá na frente eu esqueço. Vocês viram aqui, ó, e o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão num medo total generalizado. Todo mundo tem medo do Covid, tem medo do H1N1, tem medo da dengue, tem medo de várias doenças, as quais a publicidade e a rede social espalha, que as pessoas ficam com medo. O medo generalizado e sistêmico. Então, quando isso acontece, o pensamento negativo, ele toma total força. E a oposição aqui que ele fala é Deus. Então, é o pensamento positivo. Vamos continuar. Pergunta. Sim, eu estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes humanas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Ele respondeu, não, eu uso as mentes de pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Então, aqui dou mais uma pausa. Os teus pensamentos são teus ou são de crenças que você traz da sua família, dos seus pais, o que os seus pais lhe ensinaram? Esse pensamento que você está pensando agora, esse é teu ou são de coisas que você acredita? Pergunta. Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa. Portanto, comece com seu truque mais ardiloso. Ele responde. Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Aqui entramos no 4 capítulo, tá? No capítulo 4, ó. E aqui fala sobre alienando-se com o diabo. Aqui ele vai falar sobre alienação. Olá, Marcel! Aqui ele vai falar sobre alienação. Então, o Napoleão Hill pergunta ao diabo. Diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. E o diabo responde. Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam no planeta Terra, e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Napoleão Hill pergunta. Então, Sua Majestade, o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? Resposta. Certo para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas. Você não se deu conta de que, se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que, porventura, lerem esta confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Napoleão Hill pergunta. Pare de enrolar e comece a confessar.
Quem você pensa que é para pedir compaixão, se ambos sabemos que se você pudesse, me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos e ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que se pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. Resposta. A arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por este princípio, estabeleço, entre parênteses, gostaria de poder evitar o uso desta palavra, o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Pergunta. Descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. Resposta. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação, entre aspas, é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesma nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas da sua mente. Ele prefere deixar que ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são as suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão e essa é a principal... Cheguei a me engasgar para... Porque alienação, gente... Deixa eu terminar aqui para mim eu poder concluir com vocês essa consciência de alienação. E essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Então, é a alienação. Eu vou caminhar um pouquinho com o celular, porque eu vou lá ver meu fogo para ele não apagar. Então, por que é a alienação? Por que estamos alienados? A maioria estão alienados, porque pensam conforme foram ensinados a pensar, não pensam com os seus próprios pensamentos, as opiniões as quais têm não são suas, são do que eles veem no externo. A maioria das pessoas, as opiniões que elas têm, não são as que elas têm no coração, e sim o que elas veem no externo. Elas são guiadas pelo que elas enxergam na realidade aqui, na Terra, e não o que está no seu coração. Qual é o seu princípio? Quais são os seus valores? O que você acredita que é certo e errado? Esses pensamentos são seus ou foram implantados na nossa mente durante a nossa vida? Vocês já se questionaram? Eu fico com a minha cabeça, como diz a Tatá, explodindo. Porque eu penso assim, o que eu penso é o que eu penso ou foi o que foi implantado na minha mente? Agora, com o despertar, já faz 3 anos que eu estudo o autoconhecimento, eu já consigo dividir o que é o meu pensamento e o que foi implantado em mim, que não é implantado, que eu já ressignifiquei. Porque o nosso pensamento, ele é mutável, você pode mudar, você tem escolha. Hoje eu tenho um grupo no WhatsApp, o grupo da consciência. Tem um link aqui para vocês entrarem, podem entrar lá no link do grupo WhatsApp, eu coloco conteúdo lá todos os dias. E também informo quando eu venho entrar aqui no Insta online, ao vivo. Nesse grupo, eu me perdi agora. Esse grupo que eu tenho no WhatsApp,
são as pessoas que realmente querem um despertar. Porque eu, quando eu iniciei nessa busca do autoconhecimento, é muito doloroso. Agora já me sinto liberdade, já me sinto liberta. Porque eu consigo ver o que exatamente eu, Ana, penso e o que meus pais me ensinaram. Honra a vida deles, obrigada por eles fizerem tudo o que fizeram por mim. Mas tem coisas que a gente não pensa igual e nem por isso eu quero mudar eles. Não, é o meu pensamento e os deles eu respeito. Então, vamos continuar aqui. Essa alienação é o não estar desperto. Eu acredito, a minha crença, que eu consigo mudar a minha realidade, desde que eu decida e escolha. Se eu escolher mudar a minha realidade, eu mudo. É só a gente querer, é só a gente dar o primeiro passo. Ali no primeiro dia, ele falou que a maior ferramenta que ele usa é o medo. O medo da pobreza e o medo da morte. As pessoas não saem da alienação por esses medos. Porque se ela sair de uma empresa que ela está lá há muitos anos e abrir o seu próprio negócio, que é uma coisa que ela ama, fazer o que ela gosta para poder seguir a sua vida, mas eu vou ficar, tenho família, tenho filhos, como é que eu vou fazer com as contas? Então, é muita coisa, né, para a gente poder ressignificar. Vamos continuar. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência. Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. Resposta. O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes, lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes, vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Aqui ele está falando da nossa memória intrauterina, que já agora, nos estudos que a gente faz de autoconhecimento, constelação e nas terapias holísticas, existe a memória da concepção. Então, você carrega contigo as memórias lá do momento que o seu papai e sua mamãe se amaram para conceber você. Então, você carrega memórias da concepção, não só da gestação, enquanto você está sendo gestado pela sua mãe. Não sei se essa palavra existe, gestado, mas enfim, na gestação da sua mãe. Quando você está dentro da barriguinha da sua mãe, todas as emoções dela são passadas a você. E lá, mais ainda, no momento da concepção, qual é a emoção que o seu pai e sua mãe estavam naquele momento? Essas emoções também estão na sua memória. Então, para vocês verem que a coisa é bem mais complexa. Mas tudo é possível, porque o pensamento, ele é mutável. A realidade quem cria é você. Então, eu tenho umas atitudes e eu não sei o que está acontecendo. Se você tem a oportunidade de perguntar aos seus pais, à sua mãe, o que estava passando naquele momento, eu, Ana, vou contar uma coisa para vocês minha. Eu tinha muito medo de ser rejeitada, de ser abandonada, e eu não me entendia por quê. Porque eu tenho uma família muito estruturada, meu pai e minha mãe são umas pessoas maravilhosas, tive uma infância maravilhosa, até que eu me lembre. Mas perguntei para minha mãe como que foi ela descobrir que estava grávida de mim. E aí ela disse assim, eu me apavorei, porque naquele momento não era o momento da gente ter filhos. As condições eram bem ruins. Então eu fiquei apavorada. Então aquele sentimento dela de pavor, de estar grávida de mim, gerou uma emoção de rejeição. Como quem diz, a minha mãe não me quer. E isso eu tenho 44 anos, gente. E eu descobri isso há uns 2 anos. Quando eu iniciei o processo de autoconhecimento. Então, para vocês verem toda a nossa vida, quanto de emoções que a gente vem carregando. Mas é só a gente se perguntar, fazer perguntas para nós mesmos, porque a resposta está dentro de nós. Vamos seguir. Ó, meu tulipão, olha. Que eu tô cuidando que daqui a pouco o pai das meninas vai vir buscar elas. Eu tô cuidando do horário. Próxima pergunta. Sim,
Vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Resposta. Como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Foi o que eu falei antes. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês, seres humanos, chamam de ambiente como um meio de controlá-los. E é aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um. Entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Quais são o seu ambiente que você está vivendo? Que ambiente você está? Nesse ambiente é realmente o ambiente que você quer estar? Eu, Ana, sou uma terapeuta holística. Tenho sonhos de ter a minha sala terapêutica, de ter uma vida próspera financeiramente, porque emocional já estamos numa prosperidade muito boa. Então, eu tenho esses sonhos. As mesas que eu sento, os ambientes que eu vou, que eu frequento, são exatamente esses mesmos iguais dos meus pensamentos? Ou não? Então, quais os ambientes que você está frequentando? São os ambientes que trazem coisas boas a você? E eu não digo que não pode sair, jantar fora com os amigos, nada disso. Existe sim uma meta. Eu quero chegar lá. E quais atitudes eu estou tendo para chegar lá? Vocês verem qual a alienação que uma coisa leva a outra? Quais são os seus hábitos? Foi o que eu disse ontem. Se você está fazendo exercício físico, crie um hábito de exercício físico. Logo, você cria um hábito de beber água. Logo, você cria outro hábito de comer saudável. Logo, você vai se juntar às pessoas, porque semelhante atrai semelhante, você vai estar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então, qual o ambiente, ele é muito, muito importante no nosso despertar e na nossa vida. Continuando, pergunta. Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas? Resposta. Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são o medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário, entre aspas, tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Pergunta. Estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar a mente das pessoas. Resposta. Como disse antes, faz com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude e as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Que ocupação elas desejam seguir na vida? Aqui, pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio por me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Pergunta. Entendo, faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora, me conte algum dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se. Resposta. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se, em que coloco em operação em conjunto com pais, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque, não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos co-trabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado nas escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais.
Os jornais não ousarão fazer resenhas do seu livro. Milhões de pessoas odiarão por escrever este livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam. E você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Pergunta: então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque? Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam. É isso? Muito bem, vá em frente e responda. Resposta: você se arrependerá disso, senhor humano, mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus co-trabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e odiarão por revelar os meus métodos que eles pensam serem seus. Pergunta: não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno. Resposta: meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade. É o primeiro. É o primeiro, porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem a minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Pergunta: eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? Resposta: é aí que entra minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que eles tenham o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daquelas que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Então isso é muito, muito louco para a gente pensar. Porque eu, particularmente, gostaria e adoraria que nas escolas se ensinassem inteligência emocional para os nossos filhos. Para eles aprenderem a lidar com seus sentimentos, para eles aprenderem a lidar com suas emoções e não se chorarem. Fica quieto, para de chorar. Ah, tá com saudade da mãe? Ai, a mãe já vem, para de ser bobo. Meu Deus, eu tenho vergonha de levantar meu dedo e perguntar para a prof. Não pergunto. Então aquele aluno não é visto. Quão bom seria se os professores olhassem os seus alunos como um ser, cada um ser. Não generalizar. Eu estou numa sala com 25 alunos. Eu vou ver eles como um só. Não posso. Porque cada um tem a sua história. Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem os seus problemas. Então, aquela criança lá é quietinha. Ela não levanta a mão para perguntar nada. Chama o pai e vamos conversar. O que está acontecendo? A alienação começa em casa, com nós mesmos. Então, coloque a sua mente a despertar para os nossos filhos crescerem com inteligência emocional e não serem presos, não terem medo, ficarem presos no medo do inferno, no medo disso, no medo daquilo. Ensinar valores e princípios. Sim, a gente ensina valores e princípios, mas não destruindo a emoção deles. Se o seu filho é muito agitado, olha o que você fala dos seus filhos, para eles e deles.
É a mesma coisa de você. O que você fala de você para você e de você para os outros? A mesma coisa a nossa família, da sua vida financeira, de tudo. Porque você está verbalizando, você está falando. Então, para quem que vai voltar isso? Para você. E você sabia que o seu cérebro, ele não sabe se o que você está falando aconteceu agora ou aconteceu há 1000 anos atrás? Se você ficar repetindo que você não tem dinheiro, que você não tem dinheiro, que você só está em dívidas, que você só está em dívidas, o teu cérebro e o teu universo vai ser aquilo ali. Só vai vir mais daquilo ali. Pessoal, eu só vou lá dar um socorro para a Liara, que ela tá pedindo lá. Peraí, vou ver o que ela quer. Só um minuto. Então, o que você está falando de você para você, dos seus filhos? Até já vou ver o fogo. Nossa live tá muito interativa hoje. Não podemos deixar apagar o fogo, porque temos que secar as roupas. Então, o quão importante é o despertar, minha gente. O quão importante é a gente ensinar os nossos filhos a falarem conosco sobre suas emoções, a nos dizerem o que estão sentindo e por que estão sentindo. O quão importante seria se eles soubessem o que estão sentindo. E se eles não sabem, nos perguntar o porquê que estão sentindo isso, que sentimento traz. Ah, na escola falaram tal coisa. Oi, filha. Tá bom, já vamos lanchar. A Laís já tá com fome. Não é tão importante isso? É muito importante a gente ensinar os nossos filhos a terem inteligência emocional. Muito. Porque eles se tornarão adultos independentes da sua vida. Se tornarão independentes. Ah, uma pessoa lá fala alguma coisa de ti. Isso é verdade? Não. Então, o que ela fala é um problema dela, não é meu. As crianças tendo já esse aprendizado. Porque hoje em dia, nesse mundo onde estamos, existe o bullying, as crianças falam coisas más para os seus colegas. Você é gorda, você é feia, teu cabelo é horrível. Se você tem uma autoestima e uma inteligência emocional, não interessa o que os outros falem. O que interessa é o que você pensa de você mesma. Então, se a criança aprender a saber exatamente quem ela é, tendo a sua identidade, quando ela for uma adulta, ela vai ser uma adulta top. Uma adulta que ela consegue tudo que ela quer. Então, vamos continuar. Pergunta. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? Resposta. As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Foi o que eu falei. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança por meio do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza, ela carrega durante toda a sua vida. Então, a importância de a gente ensinar os nossos filhos a ter inteligência emocional, para eles não crescerem os adultos com a criança ferida dentro delas. Porque sim, você dentro de você tem uma criancinha de 3 anos ferida, que chora, que grita, que pede por ajuda, e você nem olha para ela. Simplesmente você repete as mesmas atitudes. Vamos seguir. Contaminar a mente de uma criança... Pergunta. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Resposta. Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Pergunta. Entendo a sua natureza diabólica e agora vamos voltar a discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora, me conte como você usa pais, professores e líderes religiosos para provocar alienação nas pessoas. Resposta.
Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Pergunta: como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Resposta: consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente dos seus filhos. Pergunta: meu Deus, quanta consciência, gente, nesse trecho desse livro. Eu vou fazer mais uma pergunta e vou encerrar. Porque esse assim, ó, pra quem não sabe, estou fazendo o Clube do Livro Mais Esperto que o Diabo. Hoje é dia 3. E estamos na finaleira, mas essa live vai ficar gravada. Você entra lá e pode assistir todinha ela quantas vezes você quiser. Também tem um grupo no WhatsApp, Grupo da Consciência, onde você pode entrar e ter lá mais consciências e me fazer perguntas se assim sentir o seu coração. Bora lá. Última pergunta. De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? Façam que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo seguirem o exemplo dos pais, dos quais a maioria eu já tenho o controle, e os tenho como ajudantes eternos na minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Mais uma perguntinha. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Resposta: sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir às mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importo que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Para fechar a consciência, pergunta: estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças por meio da ajuda de seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Resposta: os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma a estrategicamente ensinar às crianças quase tudo, exceto como usarem as suas mentes a pensar de forma independente. Inteligência emocional. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Gente, olha, é de ficar assim, ó, de cabelo em pé.
de tanta consciência que esse livro nos traz. Vocês já imaginaram se nas escolas ensinassem inteligência emocional para os nossos filhos e eles fossem totalmente independentes emocionalmente? Ressignificassem toda aquela emoção que estão dentro deles, que vieram de nós? Por nossas dores, pelas nossas emoções erradas. Como eu disse, eu há 2 anos e pouco que eu estou com a minha mente desperta e estou ensinando as minhas filhas a ressignificarem suas emoções. Imagina aqueles que não pensam assim ou acham que o mundo é assim. Vão criar crianças igual eles, depois os filhos deles e assim vai indo. Eu quero muito e estou trabalhando para isso, para que as minhas filhas tenham uma emoção, uma inteligência emocional tão grande que elas saibam exatamente o que elas estão pensando, o que é dela e o que é meu. Não, isso que eu estou sentindo não é meu. Então, a quem pertence isso? Tem uma ferramenta no Axis que a gente faz quando a gente está sentindo algo. Tipo, tu tá bem do nada, pá. Ou tu fica para baixo ou te dá raiva. Tu se pergunta, a quem pertence isso? E mais, passado, presente ou futuro? Vai vir uma consciência. Então a vida é perguntas. Vá atrás do que você pensa, do que você quer, do que você acredita. E o autoconhecimento é liberdade. Você pode tudo o que você quiser. Tudo. Tudo. O poder está em você. Claro. Eu quero que aquela pessoa se ferre. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque o que você pensa pro outro volta para você. Eu quero que aquela pessoa se ferre. Qual é a boca que tá falando? É a minha? Então o que vai voltar para mim? Tomara que a Ana se ferre. Tu vai querer isso para ti? Não. Então o que é alienação? O que é o diabo? O pensamento negativo? Porque ele fala ali no início, eu não sei se é uma ficção, foi uma realidade, mas enfim, ele é o lado negativo das coisas. É como se a gente estivesse falando com pensamentos positivos e os pensamentos negativos dando resposta. O que você pensa sobre si? Se você está em uma situação e não consegue sair dela, que ganho secundário que você tem nessa situação? Porque inconscientemente tu não quer sair dali, porque tá te trazendo um ganho secundário. Isso é de se pensar. Eu quero muito, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter filhos felizes emocionalmente ou felizes no dinheiro. E por que não fazem? E por que não o fazem? Pelas suas emoções inconscientemente que estão dentro delas e que elas não entendem o porquê disso. Então, se a gente ensinar os nossos filhos a não serem alienados consigo mesmo, vamos ter adultos felizes, adultos curados. Então, quão bom seria isso? Então, hoje, encerrando a minha live aqui e deixando essa consciência para vocês. Para mim também. Porque o autoconhecimento, ele é todos os dias. Eu fiz uma pergunta uma vez para uma professora minha, uma mentora minha. E aí, porque eu não gosto, mentor, eles são os meus mentores, não são meus professores. Eles estão me mentorando. E eu fiz uma pergunta. Então agora que eu já tenho autoconhecimento, já sei como as coisas funcionam, então posso parar de estudar por aqui. Não. Não. Até o teu último suspiro da sua vida terrena, você vai estar no autoconhecimento. O que diferencia de você parar ou não ter, parar de estudar autoconhecimento e ter autoconhecimento no restante da sua vida? Que quando você para, você fica estagnado ali naquele ponto. É aquilo ali e deu. Conforme vai passando os dias, se você escolhe autoconhecimento diário, se você vai passando os seus dias, todos os dias é um aprendizado, todos os dias vem uma emoção nova que você pode ressignificar, que você pode perguntar se é seu ou não, e o que mais é possível para nós. O que eu escolheria que ninguém mais escolhe? O que eu posso fazer que ninguém nunca fez? Gente, isso é uma tomada de consciência transformadora para a nossa vida. Por que a gente tem tanto medo das coisas?
por causa da influência dos pensamentos negativos, das nossas memórias ruins, das nossas feridas emocionais, da nossa criança ferida dentro da gente. Então, bora ser feliz. O que mais é possível para nós sermos felizes? O que você escolheria hoje, retirando todo o medo, todo o pensamento de medo, toda a negatividade? O que você escolheria hoje? É de se pensar, né? Eu quero desejar a todos um feliz final de domingo, uma semana maravilhosa, de muita consciência, sem julgamento com você. Ai, eu não consigo agora. Pode ser que não seja o seu momento e tá tudo bem, tá tudo bem. O meu momento chegou e eu estou seguindo. Pode ser que para a maioria das pessoas não é o momento e tá tudo bem. Vai ter ou não vai ter o momento, de acordo com o que a pessoa escolher. E o que você escolhe hoje? Qual é a sua escolha de hoje? Pessoal, eu agradeço a participação de todos. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, pode me mandar no direct. Estarei disponível para responder toda e qualquer dúvida, tá bom? Beijos, fique com Deus. Tchau, tchau.